E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Eduardo do Excel Descomplicado. E nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer soma, adição no Excel. É muito simples, existem várias maneiras e eu vou te explicar todas elas aqui de forma resumida, utilizando o mesmo exemplo, tá? O mesmo arquivo. Então a gente vai ver várias maneiras de fazer soma no Excel, várias maneiras de fazer edição, por isso que pode ficar um pouquinho longo, mas é um resumo contendo todas as maneiras possíveis, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui a soma no Excel, lembrando que eu não vou utilizar a subtração aqui, tá? Com a soma ela é um pouquinho diferente, em alguns termos, alguns casos ali, então eu vou só focar na soma, tá? Mas com a soma a gente consegue fazer subtração também, mas isso a gente vê num próximo vídeo aí, tá joia? Então vamos lá, eu tenho alguns números aleatórios aqui, tá? Como você pode perceber, e aqui eu vou utilizar esse intervalo mesclado aqui para fazer as nossas fórmulas aqui dentro, os nossos resultados aqui dentro, tá? Então como é que a gente faz fórmula no Excel? Primeiramente, a gente tem que sempre iniciar com o sinal de igual, tá? Então, toda vez que você for fazer uma automação, uma fórmula, uma função, você inicia com o sinal de igual. E agora você indica para o Excel o que você quer fazer, que modificações você quer fazer, e a gente vai somar. Como é que eu faço a soma no Excel? A gente pode fazer por números crus, que eu chamo, números crus, você utiliza um número, tá? E faz uma soma ali como se fosse uma calculadora mesmo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o número 10 mais 10, por exemplo, igual 10 mais 10, você dá um Enter aqui, ele vai te mostrar o resultado 20, ok? É útil, muito útil, mas simplesmente se você precisar alterar esse resultado, você vai ter que vir aqui nessa célula e alterar o valor dela. Então, por exemplo, 10 mais 15 agora, tá? Eu cliquei aqui, mas eu estou editando aqui em cima da barrinha de fórmulas, tá? Vou dar um Enter aqui, 25, tá joia? É uma maneira útil, é uma maneira válida de você fazer adição, soma no Excel. Porém, tá, existem maneiras melhores, principalmente se você vai automatizar a tua planilha e não simplesmente inserir números aleatórios aqui e ficar modificando os valores deles toda vez, tá? Fazendo a função toda vez que você precisar modificar esses valores, tá joia? Então vamos lá, vamos fazer diferente agora. Deixa eu apagar esse conteúdo. Agora a gente vai fazer a soma daqui, ó, desses números aqui. Então vamos supor que eu queira somar o 15 com o 36, tá? A célula A1 com a célula A2. Eu posso simplesmente chegar aqui dentro, e fazer isso aqui, 15 mais 36, e aí vou dar 51, tá? Só que se eu chegar aqui e modificar o 15 ou modificar o 36, o resultado não vai ser modificado aqui, porque isso aqui é fixo, 15 mais 36. Então vamos deletar isso aqui? Então vamos fazer o que a gente chama de referência, tá? Então vamos lá. Igual, tá bom? A célula A1, que é a célula onde está o 15, você pode digitar A1 ou você pode clicar aqui na 1, tá? Que ele já mostra a 1 aqui dentro da formulazinha para você. Aperta o sinal de mais no teu teclado e clica na A2. Então a gente vai fazer A1 mais A2, tá? E aí você dá um Enter. Beleza, temos o mesmo resultado, número 51, mas se você clicar aqui dentro, você vai perceber que agora isso aqui é uma fórmula, tá? Uma funçãozinha, ó, A1 mais A2, tá joia? Então ele faz a referência. Vamos supor que eu mude o 15 para 20, tá? Então ele vai modificar meu resultado aqui também, 56, porque ele não está pegando o número em si, ele está pegando o valor que contém na célula para a qual eu fiz a referência. Então minha célula A1 com A2. Então tudo que eu modificar na A1 e na A2 será refletido no meu resultado aqui, porque ele sempre vai fazer a soma do que estiver em A1 e do que estiver em A2, independentemente do número que estiver aqui. Pô, Edu, posso fazer diferente? Posso colocar, então, uma célula com um número? Sim, também. Vamos deletar aqui. Então, vamos supor que eu quero somar A1 com um número fixo. Vamos supor que o meu número fixo seja sempre 100, tá? Então, eu vou dar um clique aqui igual, primeiro, A1 mais 100. Simplesmente eu digito 100, tá? Ou 100 mais A1, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado, ok? Então, A1 mais 100. Então, tudo que tiver em A1 vai ser somado sempre com 100, é um valor fixo, tá? Então, 120. Se eu vim aqui na A1 e colocar 56, 156. Se eu colocar 75, 175. Eu defini um número fixo aqui para mim. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? A tua fórmula pode ficar enorme. Então, se você quiser somar A1 mais B3 mais C8 aqui e depois colocar um número fixo, mais 50, por exemplo, tá? Então ele vai fazer a soma de todos esses números aqui, dessas três células que eu defini, e o 50 como fixo. O 50 vai ser sempre adicionado, tá joia? Há maneiras também de fazer a adição com intervalos, tá? Então vamos lá, vamos deletar isso aqui. Então vamos lá, sinal de igual. Então vamos supor que eu queira somar intervalos de células. Eu quero somar a coluna A inteirinha com a coluna B inteirinha. Melhor, para você não se confundir, vamos só somar aqui os números da 1, tá? Então, da coluna A1 aqui. Então, eu quero todos esses números aqui, a soma de todos eles. O que você pode fazer? Você pode simplesmente vir aqui e digitar A1 mais A2 mais A3 mais A4. Só que isso seria extremamente cansativo, tá? Muito chato, principalmente para intervalos com muitos dados, Muitas células com muitos dados. Nesse caso, o que a gente pode fazer?
utilizar a função soma, tá? O Excel tem uma função própria só para fazer soma de valores, tá? E essa função se chama soma, no Excel em português no caso, tá? Então como é que a gente vai fazer? Igual novamente aqui dentro, tá? E a gente vai digitar a soma, ok? Digita a soma. Existem várias outras subfórmulas, digamos assim, da função soma, tá? Mas é só isso, soma. Aí você abre parênteses, tá? Porque toda função tem que ter parâmetros, tá? Então esses parâmetros vão entre parênteses, você abre parênteses e aí você consegue fazer a soma entre células diferentes ou intervalos diferentes. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Então vamos supor que você queira somar A1, tá? Nesse caso, você não vai utilizar o sinal de mais, você vai utilizar o sinal de ponto e vírgula, porque a gente já tem uma definição, tá? Então essa fórmula já é definida, soma. O Excel sabe que ele vai somar, então você não precisa utilizar sinal de mais. Você vai utilizar o sinal de 2 pontos para unir células ou ponto e vírgula para separar células, tá? Tem um vídeo sobre isso também aí no canal, a diferença entre um e outro, tá? Ponto e vírgula e 2 pontos, depois se você quiser dar uma olhadinha, ok? Então eu vou separar aqui, eu vou colocar células separadas, ok? Então A1, ponto e vírgula, tá joia? Então eu vou vir aqui em B4, ponto e vírgula, e vou vir aqui em C7, ok? Fecha parênteses aqui, então ele vai fazer a soma de A1 com B4 com C7, e dou um Enter aqui, 187, tá joia? Olha a fórmula aqui, soma entre um e outro. Então vamos voltar lá aqui então na nossa coluna A, que é a coluna que a gente quer somar, tá? Então vamos lá, igual soma, abre parênteses aqui, beleza? Então vamos lá. Como a gente sabe que o ponto e vírgula separa as células, então a gente sabe que os 2 pontos unem células, tá? Eles unem células. Eles unem a célula inicial com a célula final de um intervalo. Então os 2 pontos são utilizados para intervalos. O que a gente tem aqui é um intervalo, né? Uma sequência de células, tá? Próximas umas às outras. Então isso aqui é um intervalo. A gente vai definir então a primeira célula, que é a célula A1, você pode clicar ou digitar, e vai colocar 2 pontos, tá? Não tem problema, ele vai colocar o A1 ali também, de novo, não tem problema. Você vem aqui e clica no A10, tá? Que no caso é a nossa última célula do intervalo e fecha parêntese. Então a gente definiu que a nossa operação abrangerá as células que iniciarão em A1 e vão até A10. Que operação é essa? Soma. Tá? Então vamos dar um Enter aqui. Então a soma de todos esses números é 442. Tá joia? Então a gente pode utilizar a fórmula soma aí a nosso favor. A fórmula soma também funciona com números crus, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Então você pode colocar 15, ponto e vírgula, 20... ponto e vírgula 50. Então você quer somar 15 com 20 com 50, tá? Então ela vai funcionar da mesma maneira, 85 aqui. Também funciona se você quiser colocar referências, né? Então, por exemplo, célula C2, ponto e vírgula, o número 50, ponto e vírgula, o número 10, ponto e vírgula, a célula A10 aqui. Então fecha parênteses, ele vai somar tudo que tiver naquelas células mais os números fixos que você definiu. Também dá para somar com intervalos, então igual soma, a gente vai definir um intervalo aqui, eu vou puxar agora o intervalo, tá? Ao invés de definir a célula inicial e a célula final. Então vamos supor que eu quero a coluna C inteira, então eu vou selecionar a coluna C inteira, perceba que ele já coloca, ó, C1 até C10, tá joia? Ponto e vírgula, e agora eu vou colocar uma célula individual, A1, por exemplo. Então eu quero todas as células da C mais a célula A1, tá? Fecha aqui parênteses, ele vai funcionar da mesma maneira. Dá pra gente modificar mais ainda. Soma. Então vamos lá, eu quero todo esse intervalo aqui, que vai de A1 até C2, ponto e vírgula, mais esse outro intervalo que vai de A8 até C10, tá? Ponto e vírgula, mais um número fixo, 15, ponto e vírgula, mais essa célula sozinha aqui, a B4, tá joia? Então eu posso subdividir ali. Eu tenho ponto e vírgula para separar células ou intervalos, tá? E 2 pontos para unir quando essa união for realmente um intervalo. Tá ok? Então fecha aqui, lembrando que isso é bem automático, você percebe que na hora que você seleciona, o Excel já sabe quando usar ponto e vírgula e quando usar 2 pontos, tá? Mas é interessante que você conheça o conceito, caso precise modificar isso, caso queira fazer manualmente, tá bom? Então, o intervalo de A1 com C2, mais o intervalo de A8 com C10, mais o número 15 que é fixo, mais a célula B4, vamos dar um Enter, 852. Edu, tem como fazer a soma ainda de funções, de fórmulas dentro dessa fórmula aí? Tem também, né? A gente sabe que dá para colocar fórmula dentro de fórmula. Então, vamos supor que você queira fazer a soma da média das médias das colunas, tá? Então, vamos lá, vamos fazer. Então, soma do quê? Então, vamos somar aqui a média. Vamos abrir parênteses de novo. Então, a média de A1 até A10, ok, fecha aqui. Ponto e vírgula, mais a média, né? A gente não vai utilizar mais, lembrando aqui, não utiliza o sinal de mais, porque a gente já está definindo o Excel que a gente está fazendo soma, tá? Então, você usa ponto e vírgula. A média da coluna B1, tá? Até B10, da coluna B completa,
ponto e vírgula, mais a média de todos os valores da coluna C. Então eu seleciono da C1 até C10, fecho o parênteses, tá? Lembrando que esse parênteses que eu fechei é da função média, tá? Eu tenho que fechar mais um, que é da função soma, tá ok? Enter aqui, então deu 139,8. A média de um, mais a média de outro, mais a média de outro, tá? Então você tem como colocar uma função dentro de outra função, tá? Eu utilizei a função média aqui só como exemplo. Tem como colocar os números aleatórios aí no meio, mais as células, mais os números crus aí? Tem, tá? É só você ir adicionando. Se você precisar, ponto e vírgula, dois pontos para ponto e vírgula para separar, dois pontos para unir, tá? Da maneira como você achar melhor aí. Você soma o que você quiser no Excel aí, claro, desde que isso faça sentido para você, para o trabalho que você está fazendo aí no programa, beleza? Edu, e o Excel soma números negativos? Sim, então vamos colocar que aqui o 67 é menos 67, o 4 é menos 4, o 63 é menos 63, o 39 é menos 39 e o 55 é menos 55. Então vamos fazer a soma de todo esse intervalo? Então igual soma, tá? Seleciona de C1 até C10, fecha parênteses aqui. Então vamos dar um Enter, ele deu 79. Então ele somou os positivos, claro, retirou os negativos. É uma soma. A questão da expressão matemática, né, porque aí a gente vai ter uma diferença se a gente utilizar muita soma e muita subtração numa fórmula, então o Excel vai seguir uma sequência padrão de uma expressão numérica. Então, às vezes, a gente quer delimitar ali uma soma ou uma subtração ali, então a gente vai utilizar parênteses e tudo mais, aquela coisa de expressão matemática mesmo, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Isso aqui é só para te explicar como é que você pode fazer adição, né, fazer soma no Excel de várias maneiras diferentes, utilizando não só o sinal de mais, né, que é o sinal comum da adição do Excel que o Excel usa, mas também a fórmula soma para facilitar o seu trabalho ali para somar vários intervalos de uma única vez também. E números aleatórios também, números fixos também. Tá joia? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só falar. Se você gostou do vídeo, aí dá um like no vídeo para fortalecer o ranqueamento do vídeo também, para ele ficar mais visível. Se você gostou, para eu ver também que se você tá gostando ou não do vídeo. Dê suas sugestões também, comentários e tudo mais. Eu te vejo então numa próxima dica de Excel, no próximo videozinho de Excel, para a gente aprender coisas novas por aí, beleza? Grande abraço, valeu, muito obrigado.